Louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo as admoestações de São Francisco, nosso 25º encontro, nosso último encontro dos escritos de São Francisco de Assis. Depois eu vou dar continuidade a outra reflexão, com outros espirituais. E São Francisco, na 17ª admoestação, até o final, nos diz: do humilde servo de Deus. Bem-aventurado aquele servo, Mateus capítulo 5, versículo 8, que não se exalta mais pelo bem que o Senhor diz e opera por ele, do que pelo bem que o Senhor diz e opera por outro. Peca o homem que quer receber mais do seu próximo do que não quer dar de si ao Senhor Deus, a sua entrega a Deus. Essa entrega deve ser constante. Maria nos ensinou isso. Confiança total, entrega total. Quando ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, quer dizer, eu estou aqui, o que o Senhor quiser fazer de mim, o Senhor faça. Da compaixão do próximo. Bem-aventurado o homem que suporta seu próximo, segundo a sua fragilidade naquilo que queria ser suportado por ele. Se estivesse em idêntica situação, bem-aventurado o servo que devolve todos os bens ao Senhor Deus, porque quem retiver algo para si, esconde em si a riqueza do Senhor seu Deus. E que julgava ter, ser-lhe-á tomado. Estou repetindo essa frase interessante. Bem-aventurado o servo que devolve todos os bens ao Senhor Deus. Eu não posso segurar aquilo que não me pertence. Tudo pertence a Deus, devo entregar tudo a Deus. E ele diz, porque quem retiver algo para si, quem reter alguma coisa que não é sua, mas é de Deus, para si, esconde em si a riqueza do Senhor seu Deus. Então, ele está prendendo uma coisa para si, a riqueza que pertence, que é de Deus. E este julgava ter essa riqueza, mas esta riqueza vai ser tirada dele. Do humilde servo de Deus. Bem-aventurado o servo que não se tem por melhor, quando é engrandecido e exaltado pelos homens, do que quando é tido por vil, simples e desprezado. Porque quanto é o homem diante de Deus, tanto é e nada mais. Ai daquele religioso que é enaltecido pelos outros, elogiado pelos outros, e por própria vontade não quer descer, não reconhece a sua humildade. E bem-aventurado aquele servo que não se enaltece, vangloria por própria vontade, e sempre deseja estar sob os pés dos outros. As vaidades da vida, O vaidoso é o iludido. Prefere acreditar nas bajulações dos outros do que na própria verdade. Reconhecer sua própria realidade. Do religioso bom e do religioso fútil. Bem-aventurado o religioso que não encontra alegria, satisfação, a não ser nas santíssimas palavras e obras do Senhor Jesus. E, com elas, conduz os homens com júbilo, com alegria. Com júbilo e alegria. Ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita em palavras ociosas e vãs,
e com elas provoca os homens ao riso. Às vezes as pessoas querem agradar os outros. E para isso, para agradar aos outros, quer parecer simpático aos outros e não sincero. Não quer ser sincero. Porque a pessoa sincera sabe que a única alegria que ele pode encontrar está nas palavras, nas obras do Senhor. Que aí é real. Muitas vezes nós vivemos no mundo das fantasias e ilusões, né, nos deixando ser conduzido por pensamentos, por elogios, né, ou nos orgulhando de uma realidade que não deveríamos orgulhar, né, nem agradar aos outros, devemos agradar a Deus. Agradando a Deus, nós seremos serviçais para os outros. Do religioso vazio e do religioso loquaz. Bem-aventurado o servo que, quando fala, não revela tudo o que é seu, em vista de recompensa, nem é precipitado no falar, mas provê sabiamente o que deve falar e responder. Ele é ponderado, ele pensa antes de falar. Ai do religioso que não retém no seu coração os bens que o Senhor lhe revela, e não os manifesta aos outros pelas obras, mas quer mostrá-los aos homens, mas por palavras e em vista de recompensa. Não se faz negócio com as coisas de Deus. Ele mesmo se recompensa. Ele não pode esperar mais a recompensa de Deus. A própria atitude dele já encontrou nele a própria recompensa. Então Deus não precisa agir por ele, porque ele já buscou sua própria recompensa. E os ouvintes pouco fruto recolhem da correção. Bem-aventurado o servo que suporta advertência, acusação e repreensão de outro tão pacientemente como de ti mesmo. Bem-aventurado o servo que, na repreensão, benignamente aquece, com reverência obedece, com humildade se confessa e de boa vontade a satisfaz. Bem-aventurado o servo que não é precipitado, né, em excusar-se e humildemente suporta a vergonha e repreensão pelo pecado que não cometeu. Quando ele é injustamente acusado, ele tem essa serenidade, né, de confiança, da humildade. Bem-aventurado o servo que se acha tão humilde no meio de seus súditos, como se estivesse entre seus senhores. Bem-aventurado o servo que permanece sempre sob a vara da correção. Servo fiel e prudente é aquele que, em todas as suas ofensas, não tarda em punir-se interiormente pela contrição e exteriormente pela confissão e satisfação da obra. A verdadeira direção, o amor. Bem-aventurado o servo que ama tanto seu irmão enfermo, quando não o pode satisfazer, como quando está sadio e pode satisfazê-lo. Essa atenção ao frágil, né? Nós não podemos, diante da enfermidade, resolver a enfermidade dele, mas nós podemos amá-lo, né? E amá-lo do mesmo jeito como se ele estivesse também sadio. Como a gente ama aquele que está sadio, também o amá-lo quando enfermo. Mas no mundo de hoje, onde as pessoas enfermas são deixadas de lado, né, isso mostra esse grande desamor às pessoas, que as pessoas são mais vistas como um peso do que pessoas que devem ser amadas, seja na doença, seja na saúde. Bem-aventurado o servo
que tanto ama e teme seu irmão, quando está longe dele, como quando está com ele. Essa reverência ao outro. E não diz atrás dele o que não pode dizer com caridade diante dele. Então não é uma pessoa de duas caras. Os servos de Deus honrem os clérigos. Bem-aventurado o servo que põe fé nos clérigos, nos padres e bispos, que vive retamente segundo a forma da Igreja Romana. Ai daqueles que os desprezam, que desprezam os clérigos. Pois, embora sejam pecadores, ninguém deve julgá-los, porque o próprio Senhor reserva só para si o poder de julgá-los. Pois, quanto maior é o seu serviço ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, na celebração da Eucaristia, que eles recebem e só eles ministram, porque só eles podem consagrar, não outros, tanto mais pecado possuem os que pecam contra eles, do que os que pecam contra todos os outros homens deste mundo. Das virtudes que afugentam os vícios. Onde existe caridade e sabedoria, aí, está o temor. Aí nem o temor, nem a ignorância pode existir, porque a caridade e a sabedoria afugenta a ignorância, o medo. Onde paciência e humildade, aí nem ira nem perturbação, porque a paciência e a humildade não vai nos deixar irar nem nos perturbar. Onde pobreza com alegria, aí não existe nem cobiça nem avareza. Onde a quietude e meditação, o estado de estar em oração, em contemplação, no estado de estar no silêncio, Então, onde quietude e meditação, onde existe isso, aí não existe afã nem divagação, porque a pessoa está centrada na sua mística, na sua oração, na sua vida interior. Onde o temor de Deus guarda o seu átrio. Aí o inimigo não encontra por onde entrar. Quer dizer, está recolhido em torno do Senhor, o mal não entra. Onde há misericórdia e discrição, aí nem superfluidade, nem endurecimento, porque a misericórdia e a discrição faz com que a pessoa possa viver nas virtudes que vão dar significado à sua existência, à sua vida mística, na sua vida em Deus. E última admoestação. Como ocultar o bem para não perdê-lo? Nos diz, então, por fim, São Francisco: bem-aventurado o servo que entesoura no céu, que guarda seu tesouro, que faz tudo para guardar a sua riqueza para o céu. Os bens que o Senhor lhe mostra, então, as dádivas que Deus nos dá, e não deseja manifestá-los aos homens em vista de recompensa. Não faz isso como um farol para chamar a atenção sobre si, por pura vaidade, pois é o próprio Altíssimo que manifestará as obras que vocês fazem, que nós fazemos. Bem-aventurado o servo que guarda em seu coração os segredos do Senhor, dessa intimidade de vida com Deus. Com isso, nós terminamos essas reflexões. Eu espero que nós possamos depois dar continuidade a outros trabalhos. Nós temos alguns trabalhos sobre São Máximo Confessor, o livro ascético de São Máximo Confessor, e depois também trabalhar de São Máximo a sua mistagogia. São Máximo, que é esse padre da igreja, esse grande místico da igreja oriental.
Depois nós vamos dar continuidade. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.